Bom, bom dia a todos. Eu sou o Luiz Antônio Pereira de Souza, conhecido aí por alguns de vocês como LAPS. Trabalho no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT. Vou falar aqui sobre uso simultâneo de múltiplas fontes acústicas em levantamentos hidrográficos, levantamentos geofísicos, geológicos também. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do segundo simpósio de Geologia e Geofísica Marinha, do PGGM. É sempre um prazer estar aqui, é uma oportunidade para discutir assuntos bastante interessantes, rever amigos, rever até, em especial, assim, alguns colegas inspiradores da minha carreira profissional. Em especial neste encontro estou vendo aqui o professor Renato Cosma, que já não via há bastante tempo. Gostaria de aproveitar também a oportunidade para parabenizar o PGGM pelo jubileu, né? São 50 anos aí dedicados a estimular, organizar a atividade de geologia e geofísica marinha no Brasil. Os parabéns, né? Eu vou falar sobre a geofísica aplicada na investigação geológica, né? Marinha, certo? E basicamente, quando falamos em investigação geofísica marinha rasa, estamos falando na investigação de superfícies e subsuperfícies, né, submersas. Dentro do contexto da investigação de superfície, estamos falando basicamente em batimetria e imageamento, né. Na batimetria, estamos falando de fontes acústicas que lidam com frequências comumente entre 20 e 30 kHz até 500, 600 kHz. Né? Estamos falando de sistemas monofeixe, multifeixe, interferometria, multifase. Né? São os equipamentos aí mais modernos aí que fazem batimetria. Existem até alguns multibeams hoje em dia que lidam com frequência até de 700 kHz. Né? Por imageamento, eu estou falando basicamente de sonar de varredura lateral. Normalmente, os sistemas mais comuns do mercado lidam com frequências entre 100 e 900 kHz, né, para investigação rasa. Né. Existem sonares, claro, que lidam com frequências até menores que 100 kHz, mas para investigação de mar profundo. Né. E, claro que no contexto atual, é impossível falar de imageamento de superfície submersa sem se referir ao multifeixe. Né? O multifeixe são sistemas que evoluíram bastante nos últimos anos, e a quantidade absurdamente grande de dados que são coletados em aquisição de dados com sistemas multifeixe fazem com que essa coletânea de dados, né, elas são apresentadas através de softwares e geram imagens espetaculares do fundo do mar. Portanto, quando eu falo em imageamento do fundo do mar, na verdade eu quase que sou obrigado a falar em sonar de varredura lateral e sistemas multifeixe. Né? Tem side-scan sonar hoje em dia, por exemplo, que lida com frequência de 1600 kHz, quer dizer, mostrando detalhes bastante grandes, né, da superfície do fundo do mar. Quando, sob o ponto de vista de investigação de subsuperfície, a gente poderia dividir assim, basicamente em dois conjuntos de sistemas acústicos, né? Aqueles que priorizam a penetração na coluna sedimentar e aqueles que priorizam a resolução. Dentro do conjunto que prioriza a penetração, eu destacaria os boomers, spark, os chirp de baixa frequência. Né? O contexto, normalmente, em termos de frequência, varia entre fontes acústicas, né, que lidam com frequências entre 400, 500, 600 Hz até 2 kHz. Existem alguns sistemas, como o Bubblegum, por exemplo, ele lida com um espectro um pouco mais baixo de frequência, né, abaixo de 300 kHz. E fazendo isso, ele consegue, inclusive, penetrar bastante na coluna sedimentar. Na literatura, aí, encontro exemplos aí de penetração até de 250, 300 metros na coluna sedimentar. Nesse contexto ainda da investigação de subsuperfície, pensando em resolução, nós estamos falando em fontes acústicas que emitem
frequências comumente entre 2.000 e 20.000 Hz. Estamos então nos referindo a fontes acústicas do tipo chirp, que é a mais comum, as mais modernas, mas também com os famosos SBP, né, os Sub-Bottom Profiles. Existem vários aí no mercado lidando com frequências variadas, mas normalmente a maioria deles lidam com 3,5 kHz, alguns 7, 8, 12, 15, 24, existem vários sistemas. Os principais, na verdade, que tem no mercado lidam com 3,5 kHz. Né? Existe um chip especial que eu vou falar um pouquinho sobre ele, é um chip novo, na verdade, que lida com frequência entre 20 e 50 kHz. Em princípio, talvez a maioria de vocês se assustem, né, com essa frequência, porque é uma frequência típica de ecobatímetro, não tem nada a ver com perfilador, né, mas esse aí, em especial, tem um design de hardware, software, bastante dedicado, e ele é um perfilador, na verdade. Eu vou mostrar alguns exemplos aí para vocês mais adiante. Eu, no IPT, tenho o prazer, eu poderia dizer, a felicidade de lidar com um espectro de frequência bastante interessante, porque tenho à minha disposição dois chips, um lidando com frequência mais baixa, né, de 2 a 8 kHz, outro mais alto, de 10 a 20 kHz. Tem um side-scan sonar da Klein, o Klein 3000, lidando com frequências de 100 e 500 kHz. Tem um boomer, um sparker, tem um ecobatímetro de dupla frequência e recentemente adquirimos um EdTech 6205. Então eu tenho um trabalho com frequência, com espectro de frequência bastante amplo, né, que vai desde 500 Hz, 600 Hz do sistema do boomer, né, Sparker, até, na verdade, a frequência do último equipamento que adquirimos, que é o EdTech 6205, até 1600 kHz. Então é um espectro, uma banda bastante larga de frequências, e é justamente isso que eu quero mostrar para vocês nessa minha apresentação. É como é interessante você trabalhar com todo esse espectro, essa amplitude aí de frequências na investigação do mar, né? Investigação em geofísica, geologia e geofísica marinha. Então esse é o foco da minha apresentação, né? A investigação multifrequencial na geofísica marinha rasa. Meu objetivo aqui, na verdade, é mostrar os exemplos da minha atividade, justamente com esse conjunto de fontes que eu mostrei para vocês, e no fundo eu gostaria de estimular, na verdade, a comunidade a trabalhar, a investigar, a fazer geofísica marinha de forma multifrequencial. Eu vou mostrar alguns exemplos, né, para ilustrar essa característica, né, esse meu ponto de vista, né. Eu gostaria apenas de lembrar a vocês que, na verdade, em terra, a investigação da superfície terrestre, a gente já há algum tempo utiliza essa possibilidade de você trabalhar simultaneamente com várias frequências, ou no caso de terra, na verdade, a referência é mais para comprimento de onda, né. Então, quando analisamos imagens de satélites ou mesmo fotografia aérea de drone, etc., existem possibilidade de você coletar várias imagens com espectros, né, distintos, né. A gente, por exemplo, imagem de satélite, o Landsat, uma mesma passada do satélite, você tem várias bandas sendo registradas, né, e essas bandas, cada uma delas oferecem classificações distintas dos terrenos, né. Então, por aqui é apenas para ilustrar, para lembrá-los, né, que, por exemplo, o Landsat, se você combinar aqui as bandas 2, 3 e 4, você tem uma imagem, no caso aqui está priorizando aqui as bordas da cidade de São Paulo, né, uma imagem, essa parte cinza aqui é a cidade, o verde aqui é a área vegetação, né. A banda 5 e a banda 4, né, elas ressaltam, por exemplo, a parte dos rios, né, e o verde aqui significa a área dos limites da cidade. Enfim, bandas diferentes oferecem produtos diferentes, né. Então isso já é um procedimento, uma técnica que a gente usa já há algum tempo para classificar os terrenos na superfície terrestre, né. E é claro que no caso da investigação da geofísica marinha, a maioria de vocês aqui que trabalham com esse assunto, logicamente gostam, né, de ter a bordo do seu barco
várias fontes acústicas, ou mesmo magnetômetros, né, que não é fonte acústica, mas a informação de um magnetômetro associada aos produtos de fontes acústicas realmente geram um conjunto de dados bastante interessante para você analisar a área que você está investigando, né. Eu talvez, na minha apresentação aqui, o que eu quero focar é na possibilidade de uso simultâneo dessas fontes acústicas, né. Então, existe uma certa tendência atual na investigação geofísica marinha de emprego de sistemas que registram simultaneamente várias frequências, né? Uma aquisição de dados simultânea utilizando equipamentos que empregam frequências distintas. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês de equipamentos, apenas para ilustrar a minha apresentação, né? Por exemplo, a Editec, que é uma fábrica conhecida aí de todos, fabrica vários equipamentos aí na questão acústica, né? Eles têm um AUV, por exemplo, 2205, que tem um side-scan sonar que lida com 3 frequências, 230, 540 e 1600 kHz. Um primeiro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês de equipamentos que já estão sendo fabricados e com a capacidade de registrar várias frequências ao mesmo tempo. Aqui um exemplo de uma imagem de sonar, né? Sonar de varredura lateral, a gente sabe disso, que cada frequência gera um produto distinto, né? Aqui é um exemplo da própria Editec mostrando frequências distintas de 410, 540, 850 e 1600 kHz de uma mesma imagem, mostrando como é importante, como as frequências, na verdade, diferentes frequências geram produtos relativamente distintos, né? E contribui bastante para a caracterização do fundo do mar ou do objeto que você estiver buscando, enfim, né? A Klein, também no IPT nós temos esse Klein 3000 que lida com 2 frequências simultaneamente, então é interessante os registros que a gente tem obtido com o Klein e mostram que realmente as frequências são importantes, elas são diferentes e geram produtos diferentes. Uma frequência de 100 kHz, que obviamente tem um poder de alcance lateral bastante grande, mas não oferece o detalhe eventualmente que você precisa no seu projeto. Então, por exemplo, o Klein 3000 ele trabalha com 2 frequências e aqui um exemplo clássico aí, interessante, né, mostrando como você vê detalhes da superfície com 500 kHz e não vê o mesmo detalhe com 100 kHz. Por outro lado, como vocês sabem, os 100 kHz eu consigo varrer 500, 600 metros de cada lado da embarcação. Com 500 kHz o alcance lateral ele reduz, né, talvez a 150 metros, né, mas vejo mais detalhes, né. Então é um exemplo interessante de uso de dupla frequência simultaneamente. A R2 Sonic lançou agora recentemente uma antena nova, né, a 2026, que lida com espectro de frequência entre 90, 100 kHz e 450 kHz. Esse sistema é bastante interessante, é uma novidade, porque ele permite que você grave arquivos com frequências diferentes. Então, no caso aqui, um exemplo, um artigo recente, aí, agora de 2019, mostrando produtos de um mapeamento de uma área lá no Canadá, com frequências de 100 kHz, 200 kHz e 400 kHz. Né? Esse é um levantamento de backscattering, né? Mostrando que a classificação do fundo é diferenciada em função da frequência que você está usando. Claro que os multibeams que nós temos, eles permitem que você faça isso também. Você pode fazer uma linha privilegiando 100 kHz, outra linha privilegiando 200 kHz, outra linha privilegiando 400 kHz. Só que você vai ter que fazer 3 linhas. 3 linhas significa 3 linhas navegadas, é mais caro, mais combustível, mais barco, mais tempo. Então esse sistema aqui permite que você faça tudo isso numa única passada, que você grava arquivos independentes de 100 kHz, aliás no mesmo arquivo até, mas você grava dados separadamente de 100, 200 e 400 kHz, permitindo que você analise isso separadamente. Inclusive existem softwares hoje já, aliás eu tenho um palpite que o único software que faz isso até esse momento é o Quimera da QPS, que inclusive tem um stand aqui no nosso simpósio, né? Esse software permite que você analise os produtos obtidos dessa antena moderna aí, separadamente, de 100, 200 e 400 kHz, e gere um produto final compilando
todas as classificações diferenciadas de cada uma dessas frequências. Então o Quimera é o software que saiu na frente, vamos dizer assim, gerando essa possibilidade de tratamento desse tipo de aquisição de dados, que é uma tendência. Realmente a maioria dos equipamentos estão hoje sendo feitos com essa capacidade de gravar independentemente frequências distintas, porque tem se mostrado, a literatura, enfim, levantamentos têm mostrado que realmente é importante. Cada frequência oferece um produto distinto de classificação, por exemplo, no caso de backscattering, né? A EdTech, eu comentei para vocês no começo da minha apresentação, a EdTech ela tem um modelo novo aí de um sistema multifase, que é o EdTech 6205, que a gente acabou de adquirir lá no IPT. Esse equipamento também é um outro exemplo de sistema que lida com várias frequências ao mesmo tempo. No caso do EdTech, ele lida com o 550, no caso do modelo nosso, né? Existem 2 ou 3 modelos diferentes, mas o nosso faz batimetria usando 550 kHz e sonar de varredura lateral usando 550 e 1600 kHz. Existe um modelo deles que usa side-scan com 550 e 900 kHz. Então é um sistema interessante que faz batimetria e sonar de varredura lateral, backscattering, tudo ao mesmo tempo, né? Gerando produtos como esse que vocês estão vendo. Esse aqui é uma área lá na Inglaterra, onde foi feito uns testes com esse sistema, né? E a gente vê aqui um mapa batimétrico, né? E na mesma área você tem a imagem do sonar de varredura lateral. É interessante essa imagem, como vocês podem observar, ela está em 3D, né? Porque como é um sistema que permite a completa sincronização de dados de batimetria e sonar de varredura lateral, então é possível, a maioria dos softwares, no caso aqui o SonarWiz, foi usado para juntar as informações de batimetria e as imagens do sonar de varredura lateral. Então é um outro exemplo, né, de equipamentos que já relativamente recentes, né, que lidam com várias frequências simultaneamente, né. No caso da perfilagem, né, que, só lembrando, eu estou dando exemplos de sistemas modernos, né, que já foram criados lidando com várias frequências simultaneamente. Muita gente aqui lembra dos velhos tempos, onde a gente operava equipamentos que lidavam com uma única frequência, né? Então, hoje em dia a tecnologia está evoluindo, a tendência natural é essa, de fabricar equipamentos que manipulam várias frequências ao mesmo tempo. Esse é a essência aqui da minha apresentação. Então, na questão da perfilagem, um exemplo que eu apresento aqui para vocês são os sistemas da Meridata. A Meridata é uma empresa finlandesa que fabrica sistemas que permitem a coleta de dados multifrequenciais. Então, algumas universidades aqui do Brasil, IPT, tem 1 ou 2 empresas no Brasil que utilizam desse equipamento. No caso do IPT, a gente tem um duplo chip, 2 8 kHz e um 10 20 kHz, e temos um boomer e um sparker, né, que podem trabalhar. Então a gente pode trabalhar com 3 fontes simultâneas de aquisição, no caso da perfilagem, 2 chips e um boomer ou um sparker. A gente pode também, se quiser, acoplar nesse sistema um sonar de varredura lateral, até multibeam, magnetômetro. É um sistema bastante aberto, permite que você some no mesmo software, né, sincronize no tempo e no espaço vários equipamentos numa mesma linha de navegação, né. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de trabalho no caso da perfilagem, né, com fontes acústicas simultaneamente. Então aqui é um exemplo no litoral norte de São Paulo. Aqui é um perfil de chirp 2,8 kHz, o perfil superior, né, e embaixo o perfil obtido com boomer. Nesse exemplo a gente vê claramente que num perfil de boomer, né, você consegue definir claramente o topo do embasamento rochoso, e no registro do chirp a gente não consegue ver isso. Então, mostrando que nesse caso, nesse local, com a geologia desse local, o boomer tem um desempenho bastante interessante, se seu objetivo for caracterizar aí a estratigrafia da área, né, o embasamento rochoso, etc. Aqui tem um outro exemplo no canal de São Sebastião, o emprego de 3 fontes acústicas. No caso é um pinger de 24 kHz, um chirp 2,8 kHz e o boomer novamente de 1500 kHz, né?
Então, observando essas três imagens, a gente percebe que o Boomer, de novo, tem um desempenho mais interessante, porque ele mostra todo o pacote, a estratigrafia, né, no local, né, que tem um pacote sedimentar aqui de uns 40 ou 50 metros de espessura, com estratificação cruzada, enfim, tem bastante detalhes aqui na coluna sedimentar mostrados no Boomer, e isso não é mostrado nem no Chirp, muito menos no Pinger de 24 kHz, que são frequências maiores e que, nesse caso, nesse local aqui, ele não tem a capacidade de atravessar esse pacote espesso, relativamente espesso de sedimentos, né? A gente, por esses exemplos que eu estou mostrando, passa a ideia de que o Boomer seria a melhor fonte acústica do mundo, né? Eu, na verdade, gosto muito do Boomer, realmente, mas em determinadas condições nem o Boomer pode não ser a melhor solução, né? Então, aqui é um exemplo no mesmo canal de São Sebastião, mostrando três registros usando as mesmas três fontes acústicas anteriores, né? E não é difícil a gente perceber aqui que o registro de Chirp tem um desempenho mais interessante, mostrando o topo do embasamento rochoso, né? Aqui, ó, certo? Ele está muito mais nítido aqui nesse registro de Chirp, certo? Por quê? Porque no caso o Chirp, usando esse espectro de frequência, ele naturalmente é uma fonte que tem um poder de resolução melhor, né? Então, como o embasamento aqui está muito próximo da superfície, a gente tem aqui uma camada de sedimentos aí de 2, 3, 4 metros, então o Boomer, por ser uma fonte que prioriza a penetração na coluna sedimentar, ele perde um pouco na capacidade de resolução. Então, nesse caso, embasamento muito raso, o Chirp é uma solução mais interessante. Eu só chamaria atenção aqui porque, vejam, esses dois, o registro anterior que eu mostrei para vocês também é no canal do São Sebastião. Então, numa mesma área, dependendo do local que você está, a geologia é sempre complexa, né? Então, numa mesma área, fontes acústicas oferecem produtos distintos. Então, aqui eu só ressaltaria a importância de você trabalhar com as duas fontes, ou com mais de duas fontes, simultaneamente numa mesma área, porque você pode, num determinado local, ter um resultado melhor com um Chirp, num outro com Boomer, num outro com Pinger, enfim. Como é interessante você atuar de forma multifrequencial. Aqui é um exemplo que eu acho bastante interessante nesse ponto de vista, né? Aqui também é no canal de São Sebastião, para reforçar esse ponto de vista que eu estou destacando aqui com vocês, que é mostrando aqui um registro de Chirp, que você vê aqui as interferências, no caso dutos aqui da Petrobras, né? Aqui dutos enterrados, e eu não consigo ver esses dutos aqui no registro de Boomer. Por outro lado, eu vejo a estratigrafia da área, né? Porque nem é tão profundo aqui, na verdade, tem 10, 15 metros aqui. Então, mostrando como é interessante os produtos e como eles são diferenciados no mesmo local de investigação, né? Eu tenho um outro exemplo aqui, que é uma investigação que foi feita recentemente num lago na Finlândia, o lago Mita. Esse lago ele foi invadido aí por sedimentos devido ao rompimento de uma barragem próxima por excesso de chuva. Esse foi agora no último mês de maio. E eu tive acesso aos dados e eles são bastante interessantes, por isso vou mostrar aqui para vocês. Esse levantamento que vocês estão vendo aqui foi feito com 3 fontes acústicas de perfilagem simultaneamente, né? Então foi usado um Boomer, esse é um registro de Boomer, né? Mostrando aqui, não é difícil analisar esse registro e ver aqui o fundo do lago, o embasamento, alguns extratos, né? E a gente percebe aqui essa camada quase que transparente, né? O Boomer, claro, ele tem um poder de resolução baixo, então ele identifica, na verdade, os contrastes mais fortes, né, de impedância acústica. Aqui provavelmente uma camada de sedimentos mais recentes, talvez até isso aqui esteja representando os sedimentos que chegaram recentemente, oriundos aí desse rompimento da barragem, né? Esse é um registro de Boomer, tá? Esse é um registro de Chirp no mesmo local. O Chirp, como ele tem uma frequência um pouco mais alta, então a gente começa no registro de Chirp, ver alguns planos aqui, a estratigrafia dessa camada aí de 5, 6 metros de espessura, né? E continuo vendo aqui embasamentos, extratos, enfim. E nesse caso foi usado também uma terceira fonte acústica. Essa terceira fonte acústica é o Chirp que eu me referi lá no começo. É um Chirp novo no mercado, quer dizer, aqui no Brasil ninguém tem ainda, mas ele
ele é muito interessante sob o ponto de vista da resolução. Obviamente, trabalhando com um espectro de frequência tão incomum como esse, né, 20 a 50 kHz, esse é um espectro classicamente está relacionado com batimetria, não com perfilagem. Mas essa fonte é uma fonte especialmente, teve um design especial de firmware, de hardware, enfim, para justamente fazer perfilagem. É fácil de observar, é incrível, né, o detalhe, né, que é apresentado nesse registro. Eu vou dar um zoom nessa imagem só para facilitar. Quer dizer, a gente olhando essa imagem com cuidado, nós vamos identificar aqui dezenas de estratos sedimentares. Então, essa fonte acústica é fabricada por essa empresa, a Meridata finlandesa, que inclusive é uma das também patrocinadoras aqui do nosso evento, né? Então, se você comparar um registro desse de chirp com um registro de boomer, né? Tá vendo? Aqui é um registro de boomer, no mesmo local que eu já tinha mostrado aqui para vocês no slide anterior. Esse é o registro de chirp. Realmente o detalhe é bastante grande. Eu imagino que uma fonte como essa ela tem uma aplicação muito grande na questão de lamas fluidas, calado dinâmico, um assunto bastante discutido atualmente, né? Acho que tem muito a contribuir aí com os estudos dessas lamas, né? Ela, em questão portuária, é bastante importante. Decisões sobre um navio entrar ou não no porto em função da quantidade de lama, né, e do calado, né? Então acho que registros dessa natureza, certamente associado aí aos procedimentos normais de medida de densidade da lama, etc., certamente podem aprimorar o nosso conhecimento a respeito dessas lamas de áreas portuárias, por exemplo. Na questão de rios e reservatórios, eu acho que fontes de dados como esse tem muito a contribuir também. A gente está inclusive tentando fazer um levantamento no lago lá de Retiro de Baixo, enfim, mesmo em Mariana também, essas áreas que sofreram esses acidentes recentes, onde receberam um volume muito grande de materiais finos, né, oriundo das barragens que se romperam. Eu acredito que essa fonte acústica pode ajudar bastante a classificar a estratigrafia atualizada, né, em função desse material fino que chegou nos reservatórios. Então, eu acho que é uma fonte que tem bastante aplicação do ponto de vista de resolução, né, de detalhes, né, quando se necessita detalhes da estratigrafia rasa dos ambientes que a gente está investigando, né. Então, aqui de novo, né, registro de boomer. Eu, inclusive, hoje, a minha tendência seria trocar. Eu tenho no IPT e algumas universidades no Brasil têm também, né, mas eu particularmente gostaria de trocar o meu chirp 10, 18 kHz, que quando eu adquiri esse duplo chirp, eu na verdade tinha uma expectativa, tenho, né, e por isso eu adquiri, que esse chirp de mais alta frequência ele me ofereceria um pouco mais de detalhe da coluna sedimentar, né, rasa, bem próxima, né, da superfície. E hoje talvez eu tenha uma forte tendência a querer trocar esse chirp de 10, 18 kHz por esse de 20, 50 kHz, já que esse segundo chip, a intenção dele é realmente buscar uma resolução maior, né? Então essa seria uma tendência natural minha. Eu estou tentando encontrar verba, inclusive, para atualizar o meu sistema, buscando um chip desse de alta frequência. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bastante didático, relativamente simples, mas didático, de novo, reforçando esse ponto de vista que eu quero destacar nessa minha palestra, que é justamente a importância de você trabalhar, fazer levantamentos hidrográficos, geofísicos, geológicos no mar ou em canais portuários, etc., mostrando, usando várias frequências simultaneamente, né? Essa é a ideia. Então eu vou mostrar esse exemplo, né, para vocês, tentando ilustrar e reforçar esse ponto de vista que eu quero ressaltar nessa minha apresentação. Então esse aqui é um perfil um ecobatímetro da Kongsberg, é o EA400, né, que no nosso caso no IPT trabalha com dupla frequência, o 38 e o 200 kHz. Eu queria me concentrar aqui nessa anomalia topográfica aqui do fundo do mar, né. Só voltando aqui nessa imagem, eu vou mostrar para vocês esse perfil vermelho aqui, ó, tá? Isso aqui foi um levantamento na entrada do Porto de Santos, tá? Então são dezenas de linhas que nós fizemos aqui, usando várias fontes acústicas, vocês vão perceber. Eu queria destacar esse perfil vermelho aqui, tá? Então esse é o perfil do ecobatímetro, né, de dupla frequência, e essa é a anomalia topográfica,
Essa é a anomalia topográfica que eu gostaria de destacar. Então, as pessoas aqui, a maioria de vocês são bastante experientes, talvez olhando um registro desse tenham até opinião para dar, né, para saber como interpretar um registro desse. Quer dizer, na verdade, isso aí pode ser interpretado, pode ser um ruído, pode ser um afloramento rochoso, pode ser uma embarcação naufragada, né, enfim. As pessoas aí mais experientes certamente vão ter a mente livre aí para tentar imaginar o que pode estar representando essa anomalia no fundo do canal. Eu usei aqui nesse levantamento esse eco de dupla frequência, usei também um chirp de alta frequência, 10, 18 kHz. A anomalia continua aqui, certo? Esse registro, na verdade, não me acrescenta muito no sentido de esclarecer do que se trata essa anomalia. Usei também um chirp de baixa frequência, que a anomalia continua aqui, ele continua, eu continuaria em dúvida, né, sobre o que na verdade significa essa anomalia, né. Usei também um boomer. O boomer ele continua lá mostrando para mim a anomalia topográfica, né, e ele também não esclarece muito, mas ele me permite dar um passo adiante no sentido de tentar interpretar essa anomalia, né. Então, se a gente olhar esse registro sísmico aí com cuidado, a gente pode identificar a estratigrafia local, certo? Então, camadas sedimentares, eventualmente um embasamento rochoso aqui, pode ser identificado nesse registro, né? Então, o que faz com que a gente, se lá no começo a gente pensou na possibilidade de que essa anomalia topográfica representasse um afloramento rochoso, o registro de Boomer já remove essa possível interpretação da gente, né, da nossa cabeça, porque já que estratos sedimentares estão identificados, significa que essa ponta, né, essa anomalia topográfica, ela não é um afloramento rochoso. Pode eventualmente ser um bloco rochoso rolado, né, um navio, enfim, mas não é um afloramento rochoso. Isso é um esclarecimento que o Boomer traz para a gente, né? Então, eu recentemente tive a oportunidade de voltar regressando de uma expedição com o navio Alpha Crucis da USP. Estávamos com o multifeixe dele ligado, a gente passou sobre essa anomalia com o multifeixe deles, que é um multifeixe de baixa frequência, porque é para levantamento de mar profundo, então não é, obviamente, um multifeixe ideal indicado para fazer levantamentos de áreas portuárias. Portanto, eu não tinha mesmo uma expectativa de que a imagem oriunda desse sistema seria completamente esclarecedora, mas a imagem mostrou essa anomalia no fundo do canal que vocês observam aqui. Quer dizer, num primeiro momento alguém poderia até pensar que isso é um afloramento rochoso. Na verdade não é, porque a gente acabou de ver o registro de Boomer, né, que mostra pra gente que tem uma estratigrafia sedimentar aí sob esse objeto, então ele não é um afloramento rochoso. Poderia ser um bloco rolado, poderia ser um navio, mas o fato é que ao fim, né, utilizamos 6 fontes acústicas e continuamos com a dúvida. Não está totalmente esclarecido para a gente do que se trata aquela anomalia topográfica que nós vimos no registro de ecobatímetro, lá, o primeiro registro que eu mostrei para vocês, né? Então é interessante, 6 fontes acústicas foram utilizadas e a gente não chegou a uma conclusão. Somente na 7ª fonte acústica, que é um sonar de varredura lateral, a gente ficou claro para a gente do que se tratava essa anomalia topográfica no fundo do canal do Porto de Santos. Então esse é um exemplo simples, mas ilustrando para a gente como é importante você abordar os seus problemas, o seu objeto de pesquisa de uma forma multifrequencial, particularmente em levantamentos hidrográficos, né? Porque na hidrografia, claro, é importante você saber checar as anomalias topográficas, né, da morfologia do fundo do mar, e é importante saber da natureza delas, do que se trata, né? Então, você usando um espectro bastante amplo de fontes acústicas, grandes chances de você ter a solução do seu item, né, que você está investigando. Eu inclusive plotei aqui essa imagem desse mesmo navio, né? É interessante porque esse mesmo navio, observado de um ângulo desfavorável, né, ele mostra uma imagem. Isso aqui é o mesmo levantamento, com o mesmo sonar de varredura lateral, só que mostrando que determinado ângulo de aproximação daquele objeto ele pode também não ser tão claro assim para a gente, né? Então, claro, uma imagem dessa aqui sugere alguma coisa mesmo no fundo, mas não está claro que é um navio como está na imagem anterior. Então é só para ressaltar
aqui nesse caso, como é importante você também ter gente habilitada, devidamente habilitada a bordo, operando os sistemas, né, para saber como se deve fazer, como se deve posicionar as linhas hidrográficas, as linhas de investigação geológica, geofísica, né, na área que está sendo investigada. Isso é fundamental para você obter o melhor resultado do seu levantamento, né. E hoje em dia, né, esse que é na verdade o principal aqui também o foco da minha apresentação é mostrar para vocês, ressaltar essa questão tecnológica, né, essas tendências tecnológicas, na verdade, com relação às possibilidades dos sistemas de aquisição de dados que existem hoje. Quer dizer, hoje é possível você fazer aquisição de dados usando num mesmo software, fazendo aquisição de várias fontes acústicas, né. Aqui é um exemplo de uma tela de um software, no caso é o software aqui finlandês, mostrando o mapa de navegação, os registros de 2 chirps, um boomer e um sonar de varredura lateral. Você poderia estar aqui vendo também um registro de batimetria multifeixo, monofeixo, não importa, e também magnetômetros. Então hoje os softwares são bastante poderosos e conseguem num mesmo hardware, né, administrar, sincronizar, trabalhar simultaneamente com várias fontes acústicas, magnetômetro, etc, né? Isso é um progresso tecnológico, eu diria, bastante interessante. Obviamente, quem já tem experiência de campo, eu já fiz dezenas de levantamentos e sei que é um trabalho bastante importante você, ao montar a sua embarcação, você cuidar do posicionamento das fontes acústicas na embarcação. Aqui é um desenho mostrando o barco, né, e como comumente eu posiciono as minhas fontes acústicas. No caso aqui o boomer, o chirp, o ecobatímetro, o GPS, se tivesse um multibeam aqui também, é importante você fazer o posicionamento devido na embarcação para evitar que elas interfiram uma na outra, certo? Então a questão da geografia, né, da morfologia da embarcação e da posicionamento das fontes acústicas é sempre algo que tem que se tomar cuidado para evitar que elas interfiram uma na outra. Outro aspecto também que é importante, eu acho que até posso dizer que é uma novidade, vamos dizer assim, na tecnológica, que hoje, além disso, existe a possibilidade de você fazer com que sistemas de aquisição de dados hoje permite que você faça o seu conjunto de fontes acústicas trabalhar em intervalos distintos. Quando estamos falando de investigação geofísica marinha rasa, nós estamos falando, comumente, eu pelo menos na maioria dos meus trabalhos, eu nunca coleto um registro com mais de 200 milissegundos de duração, né? Então, o que significa que eu estou investigando 100, 150 metros, 200, vai no máximo da coluna sedimentar. Então, se em 200 milissegundos eu consigo obter a informação que me interessa, 200 milissegundos ele cabe 5 vezes em 1 segundo, né? 1 segundo para a gente é um tempo bem rápido, mas para a geofísica é muito tempo. Então eu consigo, dentro dos sistemas de aquisição de dados modernos, né, eu consigo dividir 1 segundo em 5 intervalos e fazer cada fonte acústica minha trabalhar num intervalo distinto. Então eu consigo do 0 a 200 milissegundos, o chirp 1, que é o 2,8 kHz, emite o sinal e recebe. Ele para de trabalhar, fica quietinho, aí o outro chirp começa a trabalhar de 200 a 400. Aí ele para de trabalhar, o boomer começa a trabalhar do 400 aos 600 milissegundos. Aí no 800 ao 1000 volta a trabalhar o primeiro chirp. Então eu consigo hoje nos sistemas de aquisição de dados modernos fazer com que as fontes acústicas trabalhem independentemente, em intervalos, principalmente, claro, no caso da investigação rasa, né? Eu consigo fazer as fontes acústicas trabalharem em intervalos de tempo distintos de forma que elas não interfiram uma na outra, né? Isso é uma qualidade, eu diria uma característica muito interessante dos sistemas modernos. Então, para encerrar, concluindo, né, eu gostaria de ressaltar a importância de você, como é interessante você, na sua embarcação, você poder visualizar em tempo real dados geofísicos de uma maneira geral, um amplo espectro de frequência, ou mesmo um magnetômetro, né? Tudo isso sincronizado no tempo e no espaço. Isso é uma propriedade, eu acho, muito interessante. Você, ao fazer isso, você pode tomar decisões, inclusive em tempo real, de reposicionamento de linhas, enfim. Você já vai tendo uma ideia em tempo real da natureza da área que você está investigando. Eu não vou ter tempo aqui de falar sobre processamento de dados, mas outra propriedade também interessante da tecnologia moderna, né,
é a possibilidade de você fazer processamento simultâneo de dados acústicos sísmicos, né? Quando eu falo processamento simultâneo, eu não estou me referindo a softwares poderosos, que existem vários, que permite que você agregar numa mesma tela dados de sonar, de sísmica, de mapa geológico. Isso não é isso. Eu estou me referindo a softwares que permitem que você analise simultaneamente e reprocesse, caso necessário, on the fly, né, como se diz em inglês, dados geofísicos. Então eu posso estar analisando um registro de boomer, achando que a imagem poderia ter um filtro melhor, eu reaplico o filtro, trago ela de volta, interpreto, tiro aquela imagem da tela, coloco a imagem de chip, continuo interpretando, ponho a imagem de sonar e reprocesso também se for necessário. Esse tipo de software também é um avanço tecnológico. O software da Meridata, que é o MDPS, faz isso. É um software bastante interessante nesse ponto de vista, de permitir que você analise dados e reprocesse, caso necessite, no meio do seu processo de interpretação e análise, né? Claro, esse software, como a maioria dos outros, né, eles permitem que você agregue também ao seu processo de análise, de interpretação, outros dados geofísicos ou dados de sondagem, né, de magnetometria, enfim, isso é bastante interessante, né? Então, ao você fazer aquisição, né, concluindo, né, assim, o objetivo meu principal era justamente esse, mostrar para vocês como é importante trabalhar com um conjunto completo de fontes acústicas. Isso vai aprimorar a interpretação de dados, vai minimizar as ambiguidades naturais em qualquer levantamento geofísico e, fundamentalmente, minimizar custos, né? Você fazer 3 vezes uma linha porque você necessita frequências distintas no seu levantamento custa mais caro. Se você puder fazer isso de uma vez só, lógico que é muito mais interessante, mais barato e mais objetivo, né? Então essa era a ideia da minha apresentação aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e estou à disposição aí para esclarecimentos, perguntas, etc. Tá? Muito obrigado.